fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. É assim que nós começamos mais uma Conversa de Pensadores. O nosso tema de hoje é a legalização da cannabis medicinal e nada mais, nada menos do que ele, o quinto cidadão cearense a conseguir, através de um habeas corpus, a autorização para o plantio e o consumo da cannabis medicinal aqui na nossa cidade, no nosso estado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Jefferson. É um prazer tê-lo aqui conosco, fomentando essa discussão que é muito pertinente para todos os jovens de nossa sociedade, todos os jovens do Brasil. E aí nós temos alguns países em todo o mundo que têm essa legalização para toda a população da cannabis medicinal. Dentre eles, nós temos o Uruguai, Estados Unidos, Coreia do Norte, Holanda, Jamaica, Portugal, Canadá. E nós vamos introduzir um pouco mais sobre o Uruguai e o Canadá, que recentemente aprovaram a lei. O Canadá aprovou em 2018 e o Uruguai aprovou em 2017 a legalização da cannabis para uso recreativo. Mas nós vamos aprofundar isso mais no nosso debate. Em todos esses países do qual eu citei, a legalização da cannabis medicinal foi uma luta de várias pessoas que ao longo de sua história travaram essa batalha em seus países. E como resultado de tudo isso, ao longo desse tempo, conseguiram aprovar de uma certa forma, de forma bem específica para cada país, a legalização dessa planta, respeitando as peculiaridades e as legislações de cada país. E aí, Jefferson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E aí, como todos os nossos programas, a gente começa fazendo uma pergunta e eu queria que você se descrevesse com uma palavra. Então, João Paulo, eu acho que a palavra seria resiliência, né, por conta de toda a luta que a gente já passou, né, todos os processos que a gente já enfrentou e por onde a gente está hoje, né, que graças a Deus a gente está conseguindo vencer, né, cada luta e estamos nos mostrando muito resilientes nessa caminhada, né? Eu acho que a palavra seria resiliência. E aí, Jefferson, você como um rapaz instruído, está terminando agora a sua graduação, um jovem universitário com a mente bastante evoluída para a sua idade e para os tempos que estamos vivendo agora. E eu quero lhe perguntar que tipo de argumento você utiliza para defender a legalização da cannabis? Então, João Paulo, o argumento que eu estou usando hoje é o argumento que todos os ativistas e pacientes no Brasil afora estão usando, não só no Brasil, mas também como no mundo todo, né, que é uma rede, né, que a gente tem formado já no mundo, o uso medicinal, religioso e alguns usos terapêuticos também. Em 61 ela passou a ser proibida, né, por conta de racismo mesmo, né, de preconceito, né, por conta do presidente da época, que era o Nixon, que ele não aceitava, né, o uso da cannabis, porque o uso era feito pela maioria de negros e alguns brancos também estavam se adaptando ao uso e ele disse que a população negra estava corrompendo a população branca, né, por conta do uso da cannabis. Então ele foi totalmente covarde na época, porque os médicos da época já estavam publicando alguns artigos dizendo que a cannabis era sim medicinal. Em 61 teve o Tratado de Viena, né, na ONU, que a cannabis foi considerada uma droga muito perigosa. Só que com o andamento, né, que tanto no Brasil como no mundo afora, nos Estados Unidos teve a luta, né, das mães que tinham crianças portadoras de câncer, né, em estados terminais, que a única solução foi a cannabis, que daí foi onde começou a luta pela descriminalização e legalização da cannabis. E aqui no Brasil iniciou em 2014, né, com a Anne Bortolini, que era uma criança que tinha de 60 a 80 ataques de epilepsia por semana, né, que davam uma média de 2 ataques por hora de epilepsia. Teve também casos, né, onde entra o meu argumento, que foi o caso do seu Ivo, né, que é pai do Felipe Suzin, que é um grande colega meu, que ele tem um Alzheimer, semelhante à minha avó, que também é portadora do Alzheimer. E eu vi uma grande evolução no seu Ivo e comecei a pesquisar sobre o medicamento por conta da minha avó. Jefferson, é louvável a sua ação. A gente percebe que você entrou nessa luta para ajudar sua avó e, consequentemente, também passou a se ajudar através desse plantio que você conseguiu a legalização para poder fazer a plantação disso. E aí eu sei que você está desenvolvendo um trabalho em Baturité, fechando parcerias com advogados, médicos, farmacêuticos, para a criação de uma associação aqui em Baturité para desenvolver
a legalização da cannabis medicinal. Fala pra gente um pouco dessa associação. E o nome da associação é Santa Esperança, né? Ela foi idealizada com o objetivo de democratizar o acesso a medicamento da cannabis sativa, né, da cannabis medicinal. E nessa associação hoje contamos com um corpo jurídico que vai prestar assessoria para os pacientes que querem ter autorização para cultivar ou paciente que quer apenas ter o medicamento, mas não, como o paciente não consegue custear o medicamento, a gente vai ter o advogado para estar entrando numa ação na justiça para tentar obrigar o Estado a financiar o medicamento para esse paciente específico. Também temos o médico, né, para também dar aquela assessoria médica ao paciente e, se for necessário, dar uma prescrição médica ao paciente. Também os farmacêuticos, para futuramente pensamos em produzir o medicamento, né, à base da cannabis sativa, aqui no maciço de Baturité. E aí, baseado em tudo isso que você disse, Jefferson, quais os meios de acesso as pessoas terão a este medicamento? João Paulo, existem 3 métodos de conseguir o acesso ao medicamento. O paciente pode optar por ter o acesso ao medicamento por meio de uma associação, né, de cannabis medicinal, ou ele pode também entrar com ação judicial por meio de um advogado, que no caso a gente vai ter um advogado, né, dando essa assessoria para o paciente que desejar, onde ele vai entrar com ação obrigando o Estado a financiar o seu medicamento, ou o paciente também pode entrar com pedido de HC, para dar continuidade a um cultivo que ele já tem iniciado ou para iniciar um cultivo. E hoje também temos uma novidade, que foi um acordo que teve com a empresa Dona Duzi, com o SUS, né, que foi do Ministério da Saúde, que é um acordo que está oculto, ninguém tem acesso a esse acordo, não sei porquê, que é o governo que é contra a legalização, fez um acordo oculto com uma empresa para fornecer um medicamento que vai ter um custo de R$ 2.500 para o SUS. Sendo que esse custo poderia ser barateado por meio de produção de uma associação, ou até mesmo de outras empresas, né, dando acesso à empresa, e baratear o custo, como a Abraça Esperança, que hoje tem um medicamento que custa R$ 79,00, que é muito interessante, por isso que é a importância das associações. E aí, baseado em tudo isso, a gente percebe uma obscuridade, né, em todo esse processo de democratização da cannabis. A gente vê um governo com um ideal obscuro, na qual é contra a legalização da cannabis e faz toda uma manobra política com uma empresa para vender o medicamento oriundo da cannabis para dar acesso ao povo, custando 3, 4 vezes o preço. Por isso eu reforço as palavras do Jefferson. 20 vezes. 20 vezes, né? Por isso eu reforço as palavras do Jefferson da importância de criar as associações para que a gente possa monitorar, fiscalizar e acompanhar de perto. Afinal de contas, isso é o nosso dinheiro, é o dinheiro público. Falando nisso, eu quero lhe perguntar se você acha que o Brasil está preparado para esse processo, para essa nova construção da regulamentação da cannabis no Brasil. Eu acredito que não só o Brasil, mas como o mundo todo, né, de uma forma geral, por conta que agora no último dia 2 de dezembro de 2020 teve uma votação na ONU, né, onde a cannabis ela foi retirada, né, da classificação de drogas perigosas e colocado na classificação de plantas somente medicinais e terapêuticas, né? E o Brasil, aproveitando essa oportunidade, o Brasil votou contra, né, nessa votação, mas dias depois fez um acordo, né, obscuro, como você já citou, que ficou entendível para muitas pessoas, para os ativistas, né, para as associações, porque a gente está vendo isso como uma forma de monopolizar o CBD, os produtos à base da cannabis. E aí a gente percebe, né, esses tratados escuros e a marginalização que se coloca a legalização da cannabis. Eu tenho uma planta que pode ajudar no tratamento de milhares de pessoas no nosso país e temos um governo e uma bancada que faz questão de marginalizar esse processo de construção democrática para todos os brasileiros. Falando nisso, eu quero lhe perguntar o que você acha da bancada evangélica que faz uma frente terrível contra a legalização da cannabis aqui no nosso país. João, assim, hoje eu não sei exatamente o posicionamento da bancada evangélica, mas o posicionamento que eu tenho ciência é o da Damares, né, que fez uma cartilha, né, que é totalmente coerente e anti-ciência, né, uma cartilha que coloca a cannabis numa posição irreal, né, que eu não sei de onde foi que ela tirou aquelas ideias,
E estranhamente o Ministério da Saúde faz um acordo escuso, né, que ninguém tem o acesso, né, você pode mandar um e-mail para o Ministério da Saúde, eles não mandam esse acordo que foi com a empresa Dona Duzi, e essa empresa ela precisou apenas de uma liberação sanitária para poder fornecer esse medicamento. Hoje no Brasil nós temos mais 3 empresas também fazendo esse pedido, né, que com esse acordo, né, do Ministério da Saúde com essa empresa, eles abriram brechas, né, para que outras empresas também possam fazer o pedido da produção desse medicamento, que é apenas uma liberação sanitária. E aí, pessoal, a gente percebe que tem uma frente conservadora, reacionária, que luta contra o progresso e o desenvolvimento, da melhoria da qualidade de vida de pessoas que dependem desse medicamento. Então nós temos que entender que o que essas pessoas e a associação querem é a legalização da cannabis medicinal, que vai melhorar a qualidade de vida de centenas de pessoas, de milhares de pessoas aqui no nosso país. Paulo, eu queria citar aqui algumas doenças, né, que a cannabis hoje vem sendo usada, né, no tratamento dessas doenças, que é o câncer, né, que a cannabis vai agir de uma forma antiemética, né, evitando enjoos e vômitos. Tem também pacientes de HIV, né, que também já se tratam, pacientes com depressão, ansiedade, dor crônica, né, endometriose, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson, e diversas outras doenças, né, dezenas de doenças que hoje a cannabis vem sendo utilizada para tratar. E o interessante, João Paulo, voltando ao medicamento que vai ser fornecido no SUS, é que ele é indicado apenas para uma patologia, que é apenas para epilepsia refratária. Ou seja, o paciente que tem epilepsia refratária, ele vai sim se beneficiar, mas os outros que têm dor crônica, né? E o custo desse medicamento que vai vir para o SUS vai custar bilhões, né, para o Brasil, sendo que esse valor somos nós que vamos pagar, e não é a população em geral que vai se beneficiar, e sim somente uma classificação de pacientes, né, que são os pacientes de epilepsia refratária. E aí, para finalizar esse nosso bate-papo maravilhoso, eu queria saber, Jefferson, o que lhe motivou a encabeçar essa luta? Enfim, o que me motivou foi alguns colegas, né, que eu fiz nessa caminhada por conta da minha avó, como eu falei no começo, que ela desencadeou o Alzheimer, e eu já sabia do potencial medicinal da cannabis, né, em relação ao Alzheimer por conta do Ivo, do seu Ivo, né, lá de Goiás. E eu comecei a dar o medicamento feito de um produto que eu comprava no mercado paralelo. Só que como a minha família, eles não queriam, né, esse produto porque era um produto ilegal, eles disseram que se eu quisesse continuar o tratamento da minha avó, eu teria que procurar uma forma legal. Que foi isso que desencabeçou, né, essa luta. Como eu vi a melhora da minha avó e a minha melhora também, e eu comecei a conviver com outras pessoas que também estavam tendo melhora com o medicamento, né, outros pacientes, eu decidi encabeçar essa luta. E aí, se você gostou desse bate-papo aqui do Conversa de Pensadores, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativa o sininho e dá aquele joinha, que teremos vários outros bate-papos, várias conversas de pensadores aqui com vocês, tá? E aí, para finalizar, eu quero agradecer, dizer que nós vamos fomentar nesse espaço de comunicação que nós temos aqui, esse debate. As pessoas precisam entender qual é a luta da legalização da cannabis medicinal, para que a gente não tenha uma visão deturpada do que é essa luta, do que é essa batalha que muitas pessoas enfrentam no nosso país. Sim, a legalização da cannabis medicinal, e esse é um processo que eu acredito que no final dessa jornada nós sairemos vencedores. Eu vou terminar com a frase do Jefferson, que ele sempre diz que trocou dores por flores. Um abraço, gente, e até o nosso próximo Conversa de Pensadores.